Olá, deusas maravilhosas! Começando neste momento a nossa apresentação, nossa imersão prazerela, essa imersão idealizada com muito carinho, planejada com muito carinho para todas vocês, todas essas deusas maravilhosas que estão aqui com a gente agora. É uma honra estar com vocês, é uma honra, né, estar trazendo esse conhecimento. É um conhecimento que, quando a gente se uniu no Encontro à Lua é um grupo que eu tenho na Stellium e que convidei a Carol e a Lígia, elas aceitaram esse convite para colaborarem, e são muitas mulheres no grupo, então a gente percebeu uma questão em comum, né, o conhecimento básico, essencial, né, aquele conhecimento que toda e qualquer mulher tem que ter, tem que saber, que deveria estar disponível, né, que já deveria estar sendo acessado, e acaba que está tão disperso em várias fontes que a gente não aprende. Então, combinei com as meninas para a gente trazer essa imersão, né? Serão 2 noites, estamos começando hoje, trazendo essa parte mais de características energéticas, né, mais sublime, para então amanhã a gente passar para a conexão muito mais, né, prazerosa. Então, hoje nós estamos, não é o prazer, é ela, hoje é o ela, amanhã é o prazer. Então, hoje nós vamos aprender e conversar, né, sobre algumas características muito importantes, né, para todas nós, inclusive ciclo menstrual, inclusive a própria energia Kundalini e várias outras. Vocês que estão aqui ao vivo, me respondem só se está me ouvindo bem, se está dando para visualizar bem, estão vendo os slides. Maravilha. Deusa, quem está agora, que está assistindo e tiver com alguma dúvida, meninas, pode colocar aqui no chat, tá certo? Eu vou estar atenta, pode perguntar, ou anota e no final a gente conversa e tira todas as dúvidas, acho que fica até melhor. Então, vai anotando tudo, coloca já um papelzinho ao lado. E se você está assistindo na gravação, minha Deus, é uma honra. Saiba que você fez falta aqui no ao vivo. Todas as meninas que avisaram que não iam estar presentes, mas que iam assistir a gravação. Então, compartilhe também com as outras deusas que você ama e anote todas as suas dúvidas num papelzinho. Também anote tudo quando você estiver assistindo e pode procurar ou Lígia, ou a mim, ou a Carol, para tirar as dúvidas, ou até lá no grupo do Encontro à Lua mesmo, tá? As meninas que estão no Encontro à Lua também ganharam um curso de vaporização uterina, né, para liberar energias passadas, que também vai ficar disponível. Então, você que tem acesso, né, ao Encontro à Lua e que recebeu aí o seu bônus, procura a gente também para poder ativar, tá bom? Então, vamos começar, que hoje o assunto é bem interessante, né? Lembrando que o objetivo aqui é que vocês compreendam todas essas características, então, não necessariamente decorar tudo, até porque tem coisa que é bastante informação para quem nunca viu e está tendo o primeiro contato, mas assista mais vezes, repita as partes que você ficou com dúvida, né? E aí traga todo esse conhecimento para a sua vida que vai fazer muita, muita diferença. E para começar, nesse momento, eu vou trazer algumas informações sobre a gente, né? Essa imersão já acontecia com a Carol já realizava, né? E quando eu propus a ela trazer algo para vocês, deuses, mais conhecimento, ela disse: Nossa, Aline, eu já tenho um produto mais ou menos assim. E juntamos então os nossos poderes, né? Fusão, né, Carol? A gente fez uma fusão e acabou unindo esses poderes e criamos então essa imersão. Eu trouxe mais, né, conhecimento da minha parte holística, e então surgiu essa imersão tão completa. Então ela foi criada inicialmente pela Carol, e agora eu tenho a honra de fazer parte também. E o objetivo é que você descubra uma nova forma de se relacionar com o seu corpo, de transformar sua relação, de transformar sua vida, né, com o poder da energia sexual, que acaba tantas vezes sendo, né, subestimada, negligenciada, né, subjugada até, como se estivesse relacionada apenas à troca sexual com o parceiro em si, e é uma energia tão potente, criadora de vida, criadora da tua realidade, né, uma energia que faz parte do teu corpo, principalmente, né, nós mulheres que temos essa energia com uma expressão muito forte, e tem toda uma questão estrutural que acabou, né, fazendo com que a gente se desconectasse dela. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a Stellium, né? O Instituto Stellium, ele é um instituto que foi criado há 2 anos, e foi criado em parceria com a minha irmã, Ilha de Paula, que é psicanalista e também é terapeuta holística, e a nossa intenção ao fundar era ter um espaço capaz de ancorar e amparar conhecimentos sobre o sagrado masculino e feminino, energia em Yang, um espaço de acolhimento para todos, mas principalmente para as mulheres, né? Hoje eu estou sozinha à frente da Stellium,
né, trabalhamos com várias terapias, eu sou taróloga, né, como estava lá, eu sou taróloga, temos grupos que trabalham toda a questão do resgate do sagrado feminino, como o próprio Encontro à Lua. Se você está assistindo depois uma gravação e está vendo essa apresentação e não está no nosso Encontro à Lua, procura o Instagram da gente, entre em contato e faça parte do Encontro à Lua, né, que é um grupo de fortalecimento para todas nós, né, uma rede mesmo de apoio. E trabalhamos questões do sagrado feminino com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, a Estela ela traz várias perspectivas, então várias terapias holísticas trabalhadas, e o grande propósito disso tudo é autoconhecimento, autoconsciência, né, recuperação do seu poder, conexão com o seu propósito, para que todas nós juntas, né, possamos gerar um novo mundo. Nessa noite encantadora, maravilhosa, com tantas deusas comigo, eu quero explicar um pouquinho como é que vai funcionar, tá? Então, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre anatomia, né? Aquela aulinha mais carinha de primário, de primário não, né? De ensino médio, um pouquinho de biologia, né? Para a gente entender a nossa anatomia, isso é muito importante. Você precisa conhecer o seu corpo, conhecer, né, todo o seu sistema reprodutor, todos os seus órgãos genitais, para que você possa explorá-los da melhor forma e, com esse conhecimento também, identificar qualquer distúrbio, qualquer disfunção, né, qualquer alteração que você encontre na tua rotina diária e você possa, então, procurar a solução mais adequada, ginecologia natural, né, possa estar fazendo o que se requer para voltar ao seu estado de normalidade. Né, nós vamos falar, então, sobre o ciclo menstrual também, as nossas luas nas diferentes abordagens, sobre a energia em si relacionada a toda essa parte física, né, se nós temos todos esses órgãos, eles têm uma correlação energética, então nós vamos também conversar um pouco sobre chakras, e depois que está tudo resolvido nesse conhecimento, vamos falar um pouquinho, então, sobre a sociedade, sobre a expressão de tudo isso, né, quando a gente chega naquele ponto de, nossa, Aline, então, eu tenho um órgão tão bacana, que funciona dessa forma, eu tenho uma alteração hormonal cíclica tão maravilhosa, mágica, encantadora, né, eu tenho um sistema todo de chakras, eu tenho energia Kundalini, eu não posso expressar nada disso. Tenho que ser bela, recatada e do lar. que coisa mais chata, né, entediante. Se eu qualquer expressão disso, eu viro uma ovelha negra, eu viro, né, uma mulher rebelada, rebelde. Então, vamos falar um pouquinho também sobre a deusa Afrodite, todo esse arquétipo, né, e toda a estrutura social que está relacionada a isso. Então, para começar, vamos de anatomia, estrutura feminina, nossa lindeusa, nossa beleza, nossa divindade manifesta. Essa é a coisa mais linda que existe. O que a gente tem na estrutura? Então, primeiro a gente vai começar pela parte externa, para passar para a parte mais interna do corpo feminino, tá certo? Então, na parte externa, a gente vai ter a estrutura, né, que a gente, né, acaba tendo mais contato e lembrança. Tem um monte, vocês estão vendo a setinha se mexer, né? Então, a gente tem aqui um monte de Vênus, né, Vênus também associada a Afrodite, então é como se fosse uma homenagem a ela, né, o receptáculo do paraíso, minha gente, assim, né, Olimpo, onde tudo acontece, onde tudo é criado. Então, a gente tem um monte de Vênus. Bem aqui na ponta, quando a gente tem maior sensibilidade, né, a gente tem o clitóris. A primeira entrada vai ser a uretra e em seguida a vagina. Sim, uretra e vagina separadinhas na mulher, tá? Nessa região que liga uma a outra, eu tenho o períneo e o ânus. Então, aqui a região do períneo, muita mulher conhece, quem tem parto natural acaba, às vezes, tendo laceração, dependendo da forma como ele é conduzido. Então, existe toda uma característica sobre essa região do períneo, e a gente precisa muito conhecer ela e estar ciente de que ela é muito importante, né, para a nossa função urinária, que ela esteja íntegra, né? Quando a gente vai também para a parte externa, a gente tem os antigos grandes e pequenos lábios, né? Esse termo, ele hoje já não é mais colocado, eu até peguei uma imagem com esse termo, para trazer essa percepção, porque isso acabava gerando, muitas vezes, a concepção de um padrão, em que o lábio externo ele é maior e o lábio interno ele é menor. Hoje a gente já não utiliza esse termo, a ginecologia já não utiliza, por causa desse tipo. Eu tenho um lábio externo, que envolve externamente a vulva, e eu tenho lábios internos que protegem a entrada da vagina. Então, é isso que importa.
né? Muitas vezes as mulheres têm o lábio interno muito mais expandido, né? Tem toda uma característica. É importante que você conheça o que compõe a tua vulva e onde está o quê, em que parte ela está, para que então você entenda as peculiaridades da sua própria, né? Coloração, tamanho, texturas, sensibilidade. Tem mulher que tem pequenos lábios internos mais sensíveis, tem mulher que tem um prazer imenso nos lábios externos, principalmente no toque, né? Nessa parte mais externa. Né, tem mulher que tem uma sensibilidade muito grande na região do períneo também, que não chega a ser uma estimulação anal. Então, é importante que você conheça tudo isso para que você também conheça o seu corpo, tá? Então, quando a gente passa para um corte, né, para que a gente possa estar olhando como ficam os órgãos internos, sair externamente, tá? Nessa parte genital. Quando a gente vai para a parte, né, mais interna, a gente observa como fica seccionado o corpo humano da mulher. Então, a gente vai ter aqui a região do intestino, reto, né, supondo aqui coluna e tal. Então, na verdade, aqui, ó, vai ficar o útero, e aqui a entrada, e aqui a bexiga. Então, assim, até o problema do bebê, né, quando esse aqui começa a expandir, coitadinha da bexiga, né? Toda gestante sabe como funciona, de 5 em 5 minutos, porque vem todo um peso, né, para essa região. Então, quando a gente tem esse corte, ó, supondo aqui a abertura da vagina, ou seja, essa abertura aqui, quando a gente olha, se observa, ó, aqui o ânus, nesse orifício aqui. Então, aqui ela expressa também, né, lábios internos, aqui o osso do pubiano, e aí, então, eu vou ter aqui a região da bexiga, e aqui, ó, estariam os ovários, né? Supondo esse corte, aqui estariam os ovários, certo? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Quando a gente olha o clitóris aqui, assim, tão bonitinho, né, tão prazeroso, que homem às vezes tem tanta dificuldade de encontrar, tem um vídeo muito bacana que eu queria colocar, mas eu não encontrei ele de uma maneira que eu conseguisse postar, que foi uma matéria na TV americana, em que ela sai abordando homens na rua, com essa foto aqui, a foto da região externa, né, da vulva da mulher, perguntando onde é o clitóris. Marque o clitóris. Acho que 2 homens acertam. Vocês já viram esse vídeo? Quem já viu? Nossa, eu tenho que procurar. Nossa, acho que 2 acertam. Eles marcam o clitóris em qualquer lugar. Confundem clitóris com a entrada da vagina, né? Confundem clitóris com ponto G, dizendo que é dentro. Tudo que você possa imaginar. Então, uma coisa tão simples, né? Trazendo essa percepção para o clitóris, trazer o conceito, né, de que o clitóris, ele é uma glândula de prazer muito especial, muito maravilhosa, né, muito importante. A gente pega uma pequena pontinha do clitóris, e isso também é uma característica. O clitóris, assim como o pênis masculino, ele também tem um entumecimento na hora que a gente está excitada, na hora que tem tesão. Então, quando você está tranquila, ele vai estar ali, muito menor, menos né, enrijecido de sangue. Quando você se excita aí, né, se realmente parceira for muito bom, o clitóris vai estar enorme, vai estar bem entumecido, muito estimulado. Isso é normal, não tem tamanho certo, não tem cor certa, não é para ser grande. Ui, pera, não é para ser grande. Marcar fono, não é para ser grande, não é para ser pequeno, né? Então, hoje, esse tabu em relação ao padrão do órgão genital feminino, ele tem que cair cada vez mais, né? Então, cada mulher tem um órgão único, assim como o pênis, né? Quem já teve muitos parceiros sabe que eles são bem diferentes, né? Remédio interfere nisso no clitóris? Não. O que pode interferir é na libido. A medicação vai interferir no libido, e aí libido, Carol vai falar amanhã, e aí sim, ele pode interferir, porque aí você pode ficar menos excitada, menos vulnerável a uma excitação, e aí você não vai sentir tanto prazer. Sim, o clitóris fica maior com muito prazer. Exato. Ele entumece, eu tenho um entumecimento. Por quê? Olha, o que eu tenho aqui? Toda uma estrutura dele, né? A gente viu aqui, ó, que eu tenho a entrada da vagina, né? Aqui, e o clitóris aqui. Só que ele é uma pontinha bem pequenininha, mas na verdade ele desce, ó, e ele abraça toda a outra região, toda a região da vagina.
Então, assim, por mais que eu tenha centrado aqui, o clitóris, a estrutura da glândula clitoriana, ela tá pegando aqui, ó. Então, ele abraça toda essa região, né? E aí, ó, aqui eu tenho, por exemplo, a entrada da vagina e aqui a abertura uretral. Só que quando a gente olha para essa estrutura tão bonitinha, né? O que que lembra? Aqui tem até a representação de onde ficam as glândulas de Bartolin, né? Que às vezes muita mulher tem problema com inflamação, que é muito importante para o ato sexual. Então fica bem aqui. Olha com quem ele parece. Eu tinha muita inflamação em Bartolin, Bartolinite? Pois é, então a glândula de Bartolin, ela tem todo um procedimento. Sim, a glândula de Bartolin, ela é responsável, né, ela é estimulada no ato sexual e responsável pela secreção volumosa, né, de tudo. Ela tem vários aspectos, mas o que muitas vezes acontece? Uma obstrução nos ductos dessa glândula e ela acaba inflamando, né? Isso geralmente acontece numa relação que não há prazer suficiente, em que você não tem uma liberação, quando há um excesso de, muitas vezes, estimulação clitoriana, e acaba não tendo essa liberação suficiente por não ter estimulação no nível vaginal. Então, ela também responde ao nível vaginal, e aí pode acabar acontecendo inflamação. Pode ter fator hereditário, é multifatorial, então, assim, tem muitas características, mas geralmente é isso. Tanto que o tratamento para Bartolinite é anti-inflamatório e paciência. Só quando você tem realmente uma formação de abscesso, algo muito maior, que aí você vai precisar de uma drenagem cirúrgica, mas é anti-inflamatório. Respondeu? Então, qualquer questão, né, que obstrui esse fluido lubrificante que ela solta, pode acabar virando uma bartolinite, que é a inflamação da glândula. Então, quando a gente observa o clitóris, olha que legal. Olha o pênis, o clitóris. É muito parecido. Então, a gente também tem no clitóris uma glande, tem o corpo cavernoso, que vai entumecer com sangue, né, que vai ser responsável por todo o enrijecimento do pênis, por isso que a gente tem o enrijecimento também do clitóris durante o ato sexual. Também tem o corpo esponjoso aqui, e também tem as suas raízes nervosas, terminações. Então, eu tenho toda uma estrutura. Ó, auxiliam na lubrificação, Bartolin no canal vaginal e as glândulas de Skinner abaixo da uretra, também com essa função, exato, também as glândulas de Skinner. Engraçado que a bartolinite acaba sendo mais comum, né, Carol? E é bem incômodo. Então, olha que interessante o clitóris. Então, ter toda uma atenção para essa glândula, para a estimulação dela, é muito importante, porque ela tem realmente uma questão de prazer muito grande. Hoje já é muito comum encontrar no mercado vibradores que, ao mesmo tempo que fazem a penetração, estimulam a região clitoriana, né, que trazem essa sensação, assim como diferentes brinquedos que você pode estar utilizando na penetração com parceiro, e também está utilizando, então, anel peniano vibratório, né, e vários outros brinquedos eróticos que vão, durante a penetração, estar estimulando a região da vagina e também está estimulando todo o clitóris para trazer uma relação de muito mais prazer, né, muito mais completa para nós mulheres, né, já que a gente tem essa alegria de ter o clitóris e a penetração vaginal. O orgasmo clitoriano e o orgasmo vaginal. E aí, se a gente tem a parte externa, a gente vai para a parte mais interna. Aqui eu peguei uma imagem que trouxesse de uma forma muito, muito resumida o útero, né? Porque cada pedacinho desse, se a gente for para a nómina anatômica, tem a sua designação. Então, eu tentei trazer algo muito sucinto para você entender, pelo menos, como é, né? Então, eu tenho essa estrutura meio alada, né? Que parece umas asinhas no meu verlúdico, que é o nosso útero. Então, no início, aqui externo, a gente está vendo a vagina, né, toda essa entrada da vagina, que na verdade vai trazer para essa estrutura, né? A entrada da vagina, ela vai trazer para o corpo da cervix, ou cervice, que geralmente, né, tem diferentes características. Gente, se vocês caírem também, quem cair é só voltar, tá? Fica o aviso, que aí eu permito que entre, não tem problema não. Que às vezes a internet, né, muita coisa. Então, a gente tem essa estrutura da cervix aqui,
E também, quando ela vem, ela dá entrada aqui para a cavidade uterina, tá? Ou seja, na verdade, quando a gente está tendo a relação sexual e sente, o pênis ele vai estar aqui no colo do útero, que é onde a gente tem toda uma anamnese, todo um processo, principalmente nos exames de prevenção, olhando as características aqui. Para o espermatozoide, quando ocorre a ejaculação, ele vai passar para cá. Então, quando faz a inseminação artificial, a cânula é inserida até aqui para facilitar, né, para dar uma adiantada no processo, facilitar a vida dos espermatozoides. E é onde entra a função também dessas glândulas que foram citadas, porque a lubrificação, tudo isso, ela vai ter, né, um pH um pouquinho mais alcalino para facilitar a motilidade espermática para eles saírem correndo desesperados. Então, a gente vai ter aqui a cérvix e aqui o colo do útero, que a gente chama de fundo do útero, que a gente chama de fundo do útero, e deixa eu ajeitar aqui, pera. Pronto, e aqui a gente tem o fundo do útero. Nas laterais vão ter as tubas uterinas, como chamava antigamente, chamava também trompa de falópio, e hoje em dia o mais comum na nome é oviduto. E do oviduto vem os ovários, tem um ligamento delicado, aqui está bem grosseiro, mas ele é bem delicado, que liga os ovários ao corpo do útero, e toda essa estrutura aqui. Então, quando ocorre a ovulação, o óvulo vai percorrer até mais ou menos metade do oviduto, para então receber o espermatozoide e daqui ter o processo de descida e nidação no endométrio. Então, eu tenho uma parte aqui que é o miométrio, e essa parte mais rosa clarinha aqui, que é o endo, que é a parte interna, que é a parte que descama, junto com outras coisas, com células, com tudo que tem direito, quando a gente menstrua. Certo até aqui? Aqui é infundíbulo, né, que tem... Isso aqui é toda uma estrutura, tudo tem um nomezinho bacana, não vou trazer não, senão vou endoidar vocês. Mas a gente depois pode fazer uma aula e trazer essa anatomia de uma maneira bem completa. Então, se eu tenho toda a estrutura externa, eu também tenho toda a parte da ovulação, certo? Não sei se ficou visível. Tá dando para ver tranquilo? Ótimo. Então, vou começar a explicar aqui a questão da ovulação. Deixa eu ler aqui, peraí. Quando sentimos dor na relação sexual, ou período menstrual, ou ovulatório, como tem endometriose, o que ocorre? A dor na relação sexual, e quer que seja, aí realmente são muitas características, porque eu tenho muitos aspectos. Então, tem os aspectos físicos, tem os aspectos emocionais, então tem as disfunções, tem as questões de algumas doenças que acabam trazendo muita dor na relação, como sintomas. Manda esse material, gente, ele vai ficar disponível, tá? Então, vai ficar na apresentação, vai ficar tudo direitinho. Não sei se dá para ler, porque só tem imagem, mas pelo menos essa estrutura ali fica bacana. Então, sim, tem bastante característica para dor. Porque aqui a gente está numa estrutura, mostrando uma estrutura do órgão solto, mas não é assim que é no corpo, né? Então, assim, eu tenho toda uma estrutura muscular externa, eu tenho outros órgãos laterais, às vezes eu estou sentindo dor na penetração, mas é pela estimulação dessa região que às vezes eu estou com uma sensibilidade, né? Em qualquer outra característica aqui do lado, né? Aqui. Então, assim, tudo envolve, né? Às vezes até a própria posição da relação sexual pode ter mais sensibilidade, porque existem posições sexuais que causam uma penetração mais ou menos profunda, e aí isso também pode causar dor, pode causar incômodo, né? Tem até aquela brincadeira, né? Ah, se Deus fez é porque cabe. Gente, tem uns homens aí que não cabe não, tem que ter cuidado. Não cabe, porque realmente você vai ter um contato aqui no colo do útero da glande, né, da cabeça do pênis, e isso não é bacana. Pode causar, dependendo da questão, se tem uma presença de HPV, de herpes vírus, pode trazer lesão, algumas feridinhas, e isso aí vai complicar quando você fizer exame de prevenção. Então, ir até o fundo socando não é bacana, né? Então, vão no limite do prazer ali, se não cabe, bota metade. Vamos passar, então, para a menstruação em si, tá? Então, eu vou tentar explicar de maneira bem bacana para vocês entenderem, porque entendendo isso aqui, você ganhou na mega, você entende sua vida. Né? Muitas vezes a gente é chamada de, é mulher de fases. Né? Tinha até uma música do Raimundo que dizia mulher de fases.
como se a gente fosse um bando de histérica, louca, e volta para os termos antigos, né, porque a gente acaba não compreendendo os nossos hormônios, não entendendo que hormônios nós estamos, para estar associando o nosso comportamento e as nossas decisões a esse pico hormonal. Então, nós temos uma oscilação cíclica em torno de 28, 29 dias na normalidade, na maioria das mulheres, tá? Não tem um padrão. Qual é o padrão? Que ele se repita com recorrência. Então, vai ter uma oscilação de alguns dias, porque a ovulação ela não é precisa, mas se você menstruar uma vez, menstruar daqui a 6, depois menstruar de novo, mais 6, vamos olhar o que está acontecendo, quais são os fatores que estão prejudicando a recorrência, a cadência, né, do teu ciclo menstrual. Então, todos os meses, no período de tanto a tanto, na lua externa, né, XX, você vai estar menstruando, vai estar com sangramento ocorrendo, tá? Então, quando a gente tem esse ciclo, ele se divide em duas partes, basicamente. Fase folicular e fase lútea. E aí, as características são nomes lindos, porque eles já indicam o que está acontecendo, certo? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter primeiro a fase folicular, tá? Nessa fase folicular, a gente vai ter, né, o início de tudo que está acontecendo. E ela começa com a menstruação. Quando começa a menstruação, a gente tem a fase folicular. Então, observa que eu tenho um rosinha, e eu tenho um rosinha mais pink aqui por dentro, ó, que representa o crescimento do endométrio, né, toda a estrutura endometrial, para receber a nova gestação, que acontece ao longo do ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual, Aline? É a preparação do corpo para receber a gestação, para a nova vida que vai surgir. Então, nosso corpo está o tempo todo se preparando para a concepção, tá? Então, vamos supor que essa concepção não acontece. Então, aconteceu, então, uma menstruação. A menstruação, ela marca o início da fase folicular. Então, eu tenho todo esse sangramento, né, toda essa produção. Enquanto isso, o ovário está aqui, tranquilo, né, já liberou um corpo lúteo, a gente vai falar no final, e ele começa. Nesse desenho aqui, eu tenho os dias do ciclo aqui em cima, a fase, como está o endométrio, como está o desenvolvimento do óvulo nessa linha, aqui embaixo, como estão os hormônios ovarianos que são produzidos, e como estão os hormônios do corpo mesmo, da hipófise, que fica no cérebro, como é que está sendo produzido os hormônios dessa glândula. E aqui uma característica que é a temperatura basal também, que altera, né, ao longo do ciclo menstrual, então aquele calor que dá na ovulação é calor mesmo. O que a gente vai observar? Quando a gente começa e tem essa estrutura, a gente vai iniciar, tá? Passei, desculpa. A gente vai iniciar na ovulação. Então, ovulação ou na menstruação. Então, começou a menstruação, começa essa fase folicular e o ovário está assim. O que eu tenho? Eu tenho estrógeno ainda muito baixo, porque é o primeiro dia da menstruação. Enquanto que o hormônio FSH, folículo estimulante, estava alto e ele começa a se preparar para tudo que vai acontecer ao longo do ciclo, tá? No segundo momento, o nível de FSH ele vai estimulando o desenvolvimento desses folículos. Ele vai fazendo com que um desses folículos, nós temos vários, nascemos com vários, né, e eles não surgem mais ao longo da vida, então, né, a quantidade que a mulher nasce de folículos é a quantidade que ela vai ter ao longo da vida, diferente dos espermas, dos espermatozoides, quer dizer. Então, a gente vai começar com FSH para desenvolver um desses, tá? E aí, um folículozinho começa a se desenvolver e eu começo a ter crescimento folicular. Ele começa a entrar em desenvolvimento e liberar estrogênio, né, que vai estimulando a formação do endométrio. Então, o endométrio acabou se desfazendo na menstruação, os dias vão passando e vai começando a surgir um novo endométrio, novinho em folha. E ele vai estimulando também a produção de muco pelas cérvix, ele vai preparando tudo, meu bem, para a ovulação. Então, o folículo ele vai começando a crescer, a se desenvolver, eu vou ter estrogênio aqui sendo produzido no ovário, para estar começando o processo de ovulação, certo? Enquanto isso está acontecendo, né, tudo vai se desenvolvendo para esse momento, até que em um determinado momento não definido, não tem um momento fixo, entre o 14º e 16º dia, após o primeiro dia da menstruação, a gente começa a ter, né, já o total amadurecimento desse folículo, e ele libera, então, o óvulo. Ele libera esse óvulo, né, já trazendo
né, todo o potencial aí de fecundação. Esse óvulo vai cumprir o papel dele, vai ficar ali lindo e maravilhoso, esperando o espermatozoide, esperando a visita que geralmente a gente não quer que chegue. Ele vai ficar esperando o espermatozoide, e nesse momento, esse próprio folículo, ele começa a produzir, né, os seus próprios hormônios, a estar trabalhando e a formar um corpo lúteo. Então, ele estava antes aqui, ó, e ele forma um corpo que a gente chama de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele funciona como uma glândula, né, provisória, e essa própria glândula vai começar a secretar progesterona. Então, enquanto eu tenho o estrógeno, né, trazendo toda a reação da ovulação, do ciclo fértil, do período fértil, né, e eu sempre brinco que o estrógeno é um hormônio muito mais yang, porque o estrógeno, ele tem essa visão de colocar a gente para o mundo, de colocar a gente para conquistar, para dominar. A gente, quando está com estrógeno alto, né, nesse período ovulatório, a gente está muito mais desperta, muito mais ativa, feromônios altos, né, o estrógeno também se relaciona com dopamina, com serotonina, então eu tenho outros hormônios que se conectam nessa rede, e aí a gente fica muito mais consciente, né, muito mais, a pele dá uma melhorada, a gente está fértil, né, está na fase linda, Deus, o ápice da deusa naquele momento, o cabelo melhora, né, e a gente já fica toda risonha, tudo é interessante, me conta mais, a gente está mais pro mundo. Só que o que acontece? Na hora que esse óvulo é liberado, eu tenho a formação do corpo lúteo, e aí o corpo lúteo começa a preparar essa transição para a gestação. E aí, quando começa a gestação, ele começa a liberar um outro hormônio, que se chama progesterona, progestação, tá? E o que que a progesterona... Pera. Eu clico, ele passa. E o que que a progesterona faz? A progesterona vai começar a preparar todo o corpo para receber o baby que vai chegar, para deixar o endométrio capaz de fazer a anidação, para que esse óvulo fecundado agora, né, que já está no processo de multiplicação, ele venha e consiga fixar na parede uterina, né, nesse caso na mulher, então consiga fixar nessa parede uterina. Falando da mulher, meninas, porque em qualquer espécie animal, fêmea, a gente também tem todo um processo de ovulação, tá? A diferença é que a mulher geralmente libera um óvulo, e algumas espécies liberam uma quantidade maior para ter mais filhotes, né, e aí as outras características se modificam. Mas aí o corpo lúteo, ele começa a liberar essa progesterona, né? Quando eu tenho esse pico de LH aqui, ocorre a ovulação, e aí depois esse corpo, né, com LH, começa a ficar o corpo lúteo. Só que o que acontece? Como não há fecundação, esse corpo lúteo, ele tem um tempo de duração. E aí, quando não há fecundação e ela não ocorre, ele simplesmente se desfaz. Quando esse corpo lúteo se desfaz, então toda essa progesterona que estava sustentando essa estrutura, ela também se desfaz, né? Essa estrutura cai, e aí a gente tem o quê? A menstruação, e o ciclo recomeça. E aí, novamente, um novo folículo começa a ser estimulado pelo FSH, começa a crescer, vai ter um pico de LH e de FSH, vai ter ovulação, e aí vai surgir um novo o corpo lúteo vai liberar a progesterona, e aí a gente retoma o ciclo. Deu para entender? Alguma dúvida? O que eu tenho? Resumindo esse fuzuê todo, que vai hormônio, vem hormônio, sobe hormônio, desce hormônio, eu tenho, primeiro, fase folicular, estrógeno. Então, eu estou muito mais para o mundo, estou muito mais ativa, né? Estou muito mais preparada. O que eu tenho? Fase lútea. Eu tenho progesterona, é um hormônio mais eu estou mais interna, eu estou mais, né, naquela fase pré-menstrual, eu estou mais para mim, eu estou mais recolhida, né? Eu estou naquela energia muito mais de estar mais tranquila, mais calma. Então, assim, essa é a principal característica. A partir do primeiro dia da menstruação até a ovulação, eu vou estar me conectando gradativamente a uma energia para o mundo. Da ovulação até o primeiro dia que antecede a menstruação, o último dia, né, que antecede a menstruação, eu vou estar muito mais para dentro. Então, assim, sobe e desce. E assim nós somos cíclicas. Todos os meses a gente vai subindo a excitação e vai descendo e acalmando. E isso é uma coisa muito importante para a gente saber lidar. Porque não adianta querer estar na fase lútea do teu ciclo menstrual, estar com o corpo cheio, entupido de progesterona, e você está querendo conquistar, né, derrotar a Troia, ir para a guerra, dominar o mundo, né? Isso não vai acontecer com facilidade. Ou o contrário também, não adianta você estar, né, nessa fase pré-menstrual, pré-ovulatória,
né, ou folicular, já se preparando para tudo isso, corpo entupido de estrógeno, seios inchados, você, né, retendo o líquido, estou super excitada, querendo sair, teu corpo tudo chama atenção, parece que tudo tem mais brilho, e você querendo, sabe, escrever a monografia. O corpo não sabe, você não consegue produzir, vai começar a ter irritação. Então, a TPM, ela é uma incongruência com esses hormônios. É quando a sociedade, o mundo externo, cobra da gente algo que o nosso corpo não tem como entregar, né? Entregar. O nosso corpo não tem como fazer aquilo, a gente não tem hormônio para aquilo, e aí simplesmente, né, a gente faz isso. E aí o que acontece muitas vezes com o anticoncepcional? Muitos anticoncepcionais, eles acabam sendo progestágenos, né, eles suplementam a dose de progesterona para que esse corpo lúteo ele vai parar de produzir progesterona e aí o teu anticoncepcional ele continua produzindo. Então, dependendo do hormônio que você esteja utilizando, sintético, exógeno, né, o anticoncepcional, ele pode, inclusive, e é por isso que tem tantos efeitos colaterais, né, uma bula gigantesca, que ninguém aguenta permanecer em estado gestacional por anos, né, tanto que muitos ginecologistas já falam, você não menstrua tomando anticoncepcional, você tem um sangramento decorrente, mas você não tem uma perda endometrial, né, e hoje já se utiliza também várias pesquisas para anticoncepcionais que não sejam à base de hormônios sintéticos, né, similares à progesterona. Certo? Alguma dúvida nessa parte hormonal? Deu para entender que você está todo mês tendo estrógeno, progesterona, tendo FSH e LH, né, para estar regulando tudo isso? Certo? Tem mensagem aqui? Está ovulando. A fase lútea é depois da ovulação, é quando começa a formar, né, o corpo lúteo, ovulando também, tá? Então, eu tenho uma fase, né, pré-ovulatória e a fase lútea. Geralmente, a fase, né, aqui, bem no meio. Porque quando a gente olha todo esse ciclo, o que a gente vai ter? Na verdade, eu vou ter um pequeno período menstrual, eu vou ter mais um período, né, pré-ovulatório, a ovulação em si, que é o único que é fértil, ó, tá vendo o folículo crescendo aqui, ó, esse desenho é o folículo. Aqui ele libera o óvulo maduro, e aí eu tenho então o começo da fase lútea, que é a mais longa. Lembrando que a fase lútea, ela sempre tem um prazo bem bacana. Geralmente a gente diz, a menstruação atrasou. Menstruação não atrasa. Quem tem modificação é a ovulação, porque ela não tem um dia certo. É na hora que ele está pronto, ele libera o óvulo. E é normal sentir até algum incômodo. Tem mulher que sente a ovulação, que sente, né, dor no ovário. Não existe também uma sequência, ovula ovário direito, ovário esquerdo. Ele ovula aquele que ele vai liberar, né, o FSH vai começar a ser liberado. Quem quiser pegar carona, cresce e ovula. Né? O que acontece, por exemplo, quando a gente está fazendo fertilização in vitro, a gente suplementa esses hormônios para causar uma superovulação, para ter uma quantidade muito grande de óvulos disponíveis para poder fazer coleta, para ver viabilidade. Quando vai doar óvulo também, doação de óvulos, quero deixar um banco para as mamães aí, as mulheres que sonham em ser mamães e não têm óvulo viável. Então, assim, acontece de ser dessa forma, tá? E tem mulheres que ovulam até pelo menos 2, 3 óvulos naturalmente, né, liberação de óvulos, e acaba tendo gêmeos. Eu tenho fecundações separadas, que é comum na própria fertilização, né? Quando está fazendo tratamento de fertilidade, geralmente a presença de mais de um óvulo ali para tentar, né, vingar, tentar dar certo, acaba fazendo as mamães de múltiplos. Que adianta saber isso tudo, Aline? Adianta para tudo, minha deusa, para você se entender. Até o teu treino. Eu detesto quem fica fazendo treino, que pega aquela tabela e segue a tabela o mês inteiro, 1, 2, 3 meses. Sou cíclica, meu bem, eu sou cíclica. Eu não vou fazer essa tabelinha. Você tem que pegar carona nos meus hormônios. Então, se eu estou aqui nesse comecinho, eu vou estar, aqui ele coloca como a menstruação. Eu estou com menos disposição, meu estrógeno está baixo, estou com menos disposição, eu tenho que fazer exercícios mais leves, eu estou com outras características relacionadas à menstruação em si, que é outro universo. Se eu estou já começando a anteceder, aumentando o estrógeno,
eu já posso começar, né, aqui no período, né, de estar trabalhando, eu já posso começar a fazer um treino de massa muscular. Estrógeno está alto, vou pegar peso, eu tô fértil, meu bem. Se você colocar 200 quilos, eu levanto com a mão. Tô com força, minha musculatura tá com força, meu corpo todo tá com força. Eu tô com todos os hormônios durante o período fértil da mulher, eles são modificados. Então, assim, a gente tá com muito mais energia, vitalidade, correr uma maratona, né, fazer uma disputa. Eu sempre brinco, aquela apresentação para o seu cliente que vale 1 milhão, marca no teu período fértil, você já tá mais brilhante, tá mais deusa. Agenda no período fértil do teu mês. Depois a gente começa a fase, né, de estar fazendo essa transição da ovulação para o período lúteo, e aí é hora de perder mais gordura, de fazer uns exercícios de queima, porque você já não está com esse ganho de massa todo, o teu corpo não vai responder, você vai perder massa. Então, assim, até para o teu treino isso é importante, para o teu trabalho, para você se planejar, para você planejar o teu mês, tudo isso interfere nesse campo. Faz sentido? Não, no período lúteo a gente não tem um emagrecimento, mas a gente também não está mais com disposição, como a gente está aumentando progesterona, para treinos de força. Então, o ideal é treino muito mais aeróbico, de flexibilidade, mobilidade. Então, você, sabe, da menstruação, você faz treinos mais leves para compensar, né, a perda sanguínea e tudo. Depois, até final da ovulação, ali do período ovulatório, você já pode fazer treino de força. Você vai estar subindo todo o estrógeno. E aí depois, quando entra a progesterona, e aí você faz treino mais aeróbico, de flexibilidade, até porque você vai entrar no período pré-menstrual. Se você entrar no período pré-menstrual fazendo muito treino de força, de carga, você pode acabar ficando muito cansada ou não conseguindo render o suficiente, entrando no período menstrual debilitada. Então, o ideal e até, tipo, conversar com o personal da academia, com o seu próprio personal sobre isso. Né, planejar o teu mês no trabalho, poxa, todo mês eu tenho que fazer isso, isso e isso. Em que momento eu faço o quê? Olha o teu ciclo. Isso daqui, gente, é muito fácil, porque hoje tem muito aplicativo que faz isso. Ele mesmo calcula, ele mesmo diz o dia, ele mesmo diz a que energia que você tá, que hormônio que você tá, né? Já deixa tudo salvo. Lembrando que o período fértil, gente, é só esse pedacinho aqui. Aline, se eu tiver relação aqui, infértil. Se eu tiver relação aqui, baixa a probabilidade de gravidez. Se eu tiver aqui, baixa, baixa, baixa. Só quando chega mais perto, por não ter dia exato, é que a gente tem cuidado, mas o restante do mês, gente, não tem risco de gravidez. Então, aquele medo de, meu Deus, eu acabei de menstruar, minha menstruação acabou ontem, eu transei hoje, eu vou engravidar. Rapaz, só se Deus quiser, viu? Porque é pouco provável pela biologia que você esteja ovulando. Mas lembrando, Deus, lembrando que camisinha não é método contraceptivo, tá? Camisinha é para evitar DST e ST também. Então, usem sempre. Não vai engravidar, mas vai estar camisinha. Como é que a gente pode trazer toda essa visão hormonal de uma forma mais lúdica, mais gostosinha, mais light, olhando para as luas, né? Olhando, transformando tudo isso em lua. A gente considera, né, na parte energética, que eu tenho uma lua interna e uma lua externa. A lua externa é a lua de verdade, e a lua interna é meu ciclo. Então, sempre nos disseram que a gente é de lua mesmo, meu amor. Eu sou a lua. Eu estou lunando o tempo inteiro. A Deus habita em mim. E a gente também tem essa correlação de lua. Acho que todo mundo já falou. Eu até nem falo estou menstruando, eu sempre falo lunando. Por hábito. De entender que é minha lua. Então, a gente vai ter a lua externa e a lua interna. Podem estar sincronizadas, Aline? Podem estar sincronizadíssimas. Como também não. Né? Você pode não estar sincronizado. Então, quando eu vou falar aqui de lua, eu estou falando da interna, tá? Então, a primeira fase que a gente considera a lua nova, em que eu não tenho sol, e é o inverno, né? Se a gente pegar as estações. Então, essa primeira fase é exatamente a fase da menstruação. Então, geralmente, a lua nova representa a nossa menstruação, tá? Quando a gente tem essa lua interna, né? Que a gente tem todas as energias da lua nova, eu estou preparando o meu corpo, eu estou, né, naquela fase de estar muito mais expansiva, né, de estar expansiva, ó, de estar muito mais interna, de estar muito mais consciente, como se fosse um inverno.
né? Eu estou mais recolhida, eu quero ficar quieta, eu quero bolsa quente, chazinho. Então, eu estou nessa energia de inverno. Quando a gente vai para a segunda fase, a gente sai do inverno para primavera. E a primavera é a lua crescente, é quando eu estou com o hormônio crescendo, aquele pico, né, me preparando para ovular. Então, é aquela fase pré-ovulatória. Então, quando eu estou indo para a fase pré-ovulatória, eu estou, né, na primavera, eu estou florescendo, eu estou com muito mais energia, tenho mais clareza, eu já quero ir para o mundo, eu quero sair, eu não quero mais ficar tão recolhida, eu estou muito mais aberta, expansiva. Então, essa é a fase, né, pré-ovulatória, lua crescente ou primavera, como você se conectar mais. E aí a gente vai para a lua cheia. Se eu tenho a lua nova em um extremo, eu tenho a lua cheia no outro. Quais são os dois extremos do ciclo? A menstruação e a ovulação. Então, lua nova, menstruação, lua cheia, ovulação. Na lua cheia, eu estou completamente expandida, dona de mim, dona do mundo, dona de tudo. Né? Não vem que eu estou brilhando no meu máximo, a lua está recebendo 100% da iluminação, está completamente iluminada, linda, maravilhosa. Né? A gente tem aí o verão, que é essa estação quente, colorida, de cores neon, feito, né, o nosso logo aí da imersão, de cores vivas e brilhantes e maravilhosas. Então, tem toda essa energia de lua cheia, meu bem, plena, radiante, poderosa. Não vem que meu magnetismo está elevado, que eu estou na lua cheia. Estou ovulando. Então, assim, é aquela noite de caça. Quando a gente está na nossa noite de caça. Então, o que, que a gente pode observar? Depois desse momento tão expandido, tá, ovulatória é verão, lua cheia. Pré-ovulatória é crescente, primavera. Porque quando a gente vai para a lua, a gente tem a lua nova, que ela é escura, não tem nada no céu. A lua crescente, que é quando ela vira um Czinho. Aí ela começa a crescer, 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 ou seja, estava só um C. Aí você começa a expandir, 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 fica redondo. Aí eu tenho a cheia. Depois o C fica ao contrário. Ela começa a minguar, 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 aí fica minguante. Até que ela some. Não fica mais nem aquele meio sorriso, nem de um lado nem do outro, é nova. Aquele sorriso do gato da Alice, né? Fica nem de um lado nem do outro. Então, crescente para cá, minguante para lá, e ela passa, tá? Então, o que é muito interessante, né? Que é o ciclo mesmo da Lua, de 28 dias, né? E aí a gente tem verão, a fase ovulatória. A fase pré-menstrual, a gente vai ter, então, outono, né? Que é a transição para o inverno. Então, é quando começa a caída das folhas, é quando começa todo o nosso movimento de se preparar para menstruar. E se eu tenho ciência disso, Deus, a minha vida passa a ser regida por isso. Eu, Aline, a minha vida ela é regida por isso. Se eu sei, acabei de ovular, eu começo a entrar na minha lua minguante. Começo a ir para toda essa energia. Eu olho a minha alimentação, para olhar os hormônios da inflamação, para diminuir algumas cargas, para diminuir a minha cólica. Já fazem uns 2 meses que eu não tenho cólica nenhuma. E eu sou a pessoa que no passado, quando eu não tinha conexão, eu baixava ao hospital, desmaiava no meio da rua. Fui acudida por estranhos. A acudida no Nordeste é socorrida. Fui socorrida por estranhos. Então, assim, hoje faz uns 2 meses que eu não sinto cólica nenhuma. Eu repouso por causa do volume de sangue que eu tô perdendo. Mas não porque eu tô com dor, morrendo, vomitando. Então, assim, eu olho a minha alimentação, estou entrando no meu período fértil, mudo a minha alimentação, ela se torna mais calórica, né? Eu já olho o meu sono, vai estar muito mais agitado, faço a minha higiene do sono mais cedo, me preparo toda, porque eu sei que naquele momento eu estou com o meu corpo está fervendo, o caldeirão está em alta temperatura, porque eu estou ovulando. Então, eu já preparo toda para isso, tá? Então, terminou o outono, a gente volta para o inverno. E às vezes a lua interna coincide com a externa, às vezes não. E aí é outro assunto. Isso daqui é um assunto, minha gente, que eu estou trazendo, tentando trazer, né? Mas é muito denso. Depois a gente pode fazer uma aula só sobre isso. E aí eu trago uma aula só sobre os hormônios para vocês entenderem. Aline, se eu menstruo na lua nova, significa o quê? Se eu menstruo na lua cheia, significa o quê? A gente olha tudo isso. Então, comenta muito, diz assim, quero uma aula só sobre lunação, quero uma aula só sobre lunação, que eu faço. Outra característica também que a gente tem nessas 4 fases, e aí vocês também podem ver qual vocês se identificam, então eu gosto muito da lua. Eu tenho um cliente que gosta das estações do ano. Então ela, estou na primavera, estou no inverno, porque ela se identifica mais. E eu tenho um cliente que prefere os arquétipos, que cada energia também, cada fase ovulatória também tem uma simbologia, por causa dessa energia que a gente está.
Então, também tem os arquétipos. Então, aqui que a gente pode considerar que o inverno, na verdade, que é o período menstrual, a gente está na anciã, está naquele momento de mais sabedoria, de conexão com a nossa ancestralidade, de muito mais poder, né, de estar nessa lua nova, né, de estar... O que é a lua nova? É quando eu não tenho sol incidindo e iluminando a lua. Então, assim, é quando eu estou completamente interna, completamente para as minhas emoções e dores. Quando a gente passa para a primavera ou lua crescente, a gente vai para a donzela, para aquela fase mais juvenil, em que a gente está saindo, né, do inverno, está despertando, em que a gente está se sentindo muito mais leve, né, o endométrio está novinho, em folha, zerado, não importa o que aconteceu na ovulação passada, uma nova vai surgir. Então eu estou naquele momento muito mais vívido. E aí, sempre brinca, né? O que aconteceu na ovulação passada, fica na ovulação passada. Então, é aquele momento em que você se perdoa, que você libera, um momento de fazer boas vaporizações, e Carol pode me corrigir, para se preparar para a ovulação, principalmente as mulheres que estão tentando engravidar. Então, é aquele momento de se preparar para o ápice uterino. Então, eu vou ter aqui nessa terceira semana a lua cheia, que é a mãe, em que eu trago toda a sabedoria desse momento, né? E aí a gente segue, então, para a lua minguante, que é esse momento pré-menstrual, e aí tem o arquétipo da feiticeira, né, da sacerdotisa. Esses arquétipos também em Deus, assim como as luas, eles também, cada um aula em si. São densos, complexos, têm características, banhos, ervas, rituais, conectados a cada fase. Então, a gente também comenta muito assim, eu quero, que a gente traz uma aula só sobre os arquétipos da alunação, né? Tudo que pode ser feito, acessado, meditação para cada fase. Estou na anciã, posso fazer uma meditação, sound healing, cristais, da cristalo também, que você pode estar usando em cada fase. Então, tem uma característica enorme relacionando aí aos arquétipos, tá? Dúvidas até aqui? Todo mundo entendendo? Quem está com dúvida pode falar. Então, a gente saiu dessa fase tão técnica, metódica, né? E vamos, então, transcender um pouquinho para energias, para a parte energética. Minha praia, que eu amo. Eu amo essa fase hormonal também, que eu tenho um bocado de casa em Capricórnio, eu gosto de umas coisas metódicas. Mas eu amo essa fase, né, gente? Pisciana, com ascendente em câncer. Foi para a parte sutil, eu já estou brilhando, né? Então, a primeira coisa, se eu tenho todas essas energias, tudo isso acontecendo no meu corpo físico, eu tenho muito mais coisa acontecendo em cada fase. Muito mais. Eu tenho uma mudança completa no meu corpo como deusa em cada fase. Né? Eu tenho toda uma busca, eu tenho uma união dessas energias. Eu tenho uma fase em que eu estou muito mais yang, né? E eu gosto de trazer a representação hindu de Shiva. E eu tenho uma fase que eu estou no feminino do grande Deus, que eu estou em Shakti. Então, assim, eu tô nessa junção dessa energia, que é o que a gente chama de yin e yang, né? Yin, o feminino, e yang, o masculino, trazendo toda a beleza e toda a força, né, que tudo isso representa, né, toda a energia. Shiva, na verdade, o nome em sânscrito, lá vou eu para o sânscrito, eu tenho uma palavra em sânscrito tatuada aqui, acho que não dá nem para ver. Aqui, ó. Então, Shiva em sânscrito, né, também é conhecido como Shambhu, também é conhecido como Mahadeva, né, ele significa o beneficente, o benigno, o auspicioso, né, e Shiva, ele segundo a tradição, né, ele faz parte do templo que a tudo criou, né, na cultura hindu há mais de 4.000 anos antes de Cristo, né, muito tempo atrás, né, e a gente tem ali aquela junção dos grandes, de todo o poder, em que Shiva traz toda a sabedoria de vida, de morte, de ciclos, né, de ser um Deus que tem o poder de destruir, mas não o poder de destruir para desfazer, mas de destruir para renovar, para liberar tudo que é velho, tudo que não tem mais sentido de existir, para que possa dar espaço ao novo, né? E nessa energia que a gente tem, dessa união, né, de Shiva e de toda a energia dele dominando a morte, né, esse domínio completo, né, a gente pode representar como uma energia muito potente. Quando eu tenho um total equilíbrio entre essa energia yin e yang, essa união desses princípios, dessas polaridades opostas e complementares, que a gente também conhece como sagrado feminino e masculino, né, eu prefiro usar yin yang porque eu acho que está um pouco menos poluído
do que sagrado feminino e masculino, acaba tendo muita distorção sobre esses termos, muitas vezes camuflada aí em conceitos misóginos, né, em questões políticas, sociais e econômicas, que colocam novamente a mulher dentro de uma caixinha, como se tivesse arrancado o rótulo da caixa e escrito sagrado feminino. Sabe? Arrancou o machismo, escreveu sagrado feminino, quer colocar a gente dentro. Então, eu prefiro usar yin yang, né, e toda a energia feminina e masculina de uma forma mais ampla, para entender que quando eu tenho esse total domínio de Shiva e a total comunhão dele, né, com o seu feminino, com o Shakti, eu tenho uma conexão tão profunda que desperta uma energia a nível de chakra básico, que expande, que é o que a gente chama de Kundalini, Kundalini Shakti. É como se a Kundalini fosse uma energia que serpenteia e que ela começa, né, vindo dessa região, né, de terra, de base, e ela enrosca e sobe de uma maneira, né, serpenteada, em que eu tenho as duas forças, né, centrífuga e centrípeta. Então, não é a serpente, ela não anda em linha reta, por isso que é o simbolismo da serpente, porque a serpente, ela vai para cima e para baixo quando ela está caminhando no chão, né, ela anda assim. Então, como a Kundalini faz esse movimento dentro e fora, então é conhecida como energia que serpenteia, e aí é representada por uma cobra. Então, ela faz uma subida ativa, a gente faz um movimento ativo de ascensão da Kundalini e ela desce passivamente. Como ela continua fazendo esse movimento, ela ativa todos os chakras por onde ela passa, e eu tenho uma total expressão e potência. Né? Eu acho muito interessante quando fala nesse poema sobre essa união de Shiva e Shakti, né? Porque não são, quando a gente coloca Shakti como consorte do Deus, né, a gente às vezes dissocia, mas dissociá-los é entender isso como uma coisa amorosa. Nós dois temos Shiva e Shakti. Nós temos a Kundalini Shakti que sobe para se encontrar com Shiva, a consciência do todo, a consciência infinita, e expandir, né, o nosso chakra coronário, chakra da coroa, e eu vou falar sobre eles. Né? E aí, nesse poema de Laudede, ela fala, eu, Lala, entrei no portão do jardim da mente e vi Shiva unido a Shakti. Ou seja, ela alcançou um nível muito alto de consciência. Eu estava imersa no lago de infinito deleite. Aqui, nesta vida, eu me libertei do ciclo de nascimento e de morte. O que pode o mundo fazer comigo? Então, é um nível de consciência, de expansão, de força, de poder, que quando essa expansão ocorre e a Kundalini ascende, o que pode o mundo fazer comigo? Toda a minha conexão energética se apresenta. Toda a expansão da energia Kundalini, né, em toda a sua beleza, em todo o seu poder, né, em toda a força que está disponível para a gente. A Kundalini, quando ela expande, é uma sensação de poder extremo. Né, eu tenho um alinhamento de todos os chakras. Expansão da Kundalini não é fácil. Eu fiz vários processos para aprender a ativar a minha Kundalini, então por meditação, por mantra, né, você pode contratar um professor de yoga que trabalhe com Tantra e Kundalini. Então, assim, não é um processo simples, exige, né, cobra uma conexão corporal muito grande, um nível de consciência, mas uma vez que essa Kundalini expande, o nível de conexão, de alinhamento, a forma em que essa energia da ativação completa dos seus chakras, ela cria ao seu redor, é de um nível de clareza, consciência e cocriação inimaginável. Difícil de verbalizar. Né? E aí entra em outras coisas, entra a formação do tóros, enfim, entra toda a energia toroidal, então é outra, mas assim, é de uma expansão incrível. Né? E é importante, e tudo começa, veja que lindo, tudo começa para se conectar a você e seu corpo. A pontinha do fio é se conectar a você ao seu corpo. Então, quando a gente tem a energia Kundalini, ela faz a ativação desses 7 chakras, né? Eu vou falar brevemente sobre cada um, assim como as luas dos chakras também são uma aula à parte, porque são muitos. Basicamente, nós temos 7 chakras, tá? Primários, mais 5 secundários. A gente tem 7 chakras, e a gente tem o chakra básico, onde a Kundalini dorme, né? Onde a sua Kundalini está adormecida, em 3 voltas. Depois a gente vem para o segundo chakra, que é o chakra umbilical, ou sacral, ou chakra sexual, tem vários nomes. A gente passa, então, para o chakra, né, do plexo solar,
chakra cardíaco, na altura do coração, chakra laríngeo, na altura do pescoço, né? Na testa a gente tem o chakra frontal, e passa então no topo da cabeça ao chakra coronário, tá? O que eu tenho? No chakra básico, esse aqui, ele tem esse símbolo, tá? Ele fica bem na base da coluna, a cor dele é vermelha, esse vermelho da minha blusa, assim, bem vivo. Ele rege, né, principalmente a questão hormonal e a conexão com terra, então ele tem a glândula suprarrenal e várias outras. O Bijmantra dele, né, o mantra dele é o Lã, o equilíbrio dele é ação, ele é um chakra de ação, o elemento dele é terra e tem algumas posturas. O chakra básico é o chakra do eu sou. Ah, eu não sei o que eu sou, não sei o que eu faço. Vamos olhar o chakra básico. Não sei o que eu faço da minha vida. Chakra básico. Ele é a tua conexão com a terra. Então, assim, ele é a base, ele é raiz. Né? Nessa representação de Shiva e Shakti, ele está bem aqui na base, ele fica nessa região de períneo, ali embaixo. Então, ele é a nossa raiz. Quando eu não sei meu propósito, o que eu sou, o que eu faço, o que eu vim, quando eu estou assim, meio, sabe, perdida, chakra básico traz essa conexão. E aí também ele tem várias outras características, cristais, ervas, né, todo um trabalho que é feito a nível de chakra básico, para que a gente possa estar diagnosticando, tratando, né, e fazendo os movimentos necessários para a expansão desse chakra. Sobe mais um pouquinho, a gente vai ter o chakra, né, umbilical. O chakra básico é conhecido como Muladhara. O professor de yoga geralmente chama esse nome, só para a gente não saber o que é. E a gente vai para Svadhisthana, ou chakra umbilical, sacral, né? Fica bem abaixo do umbigo, uns 4 dedos abaixo do umbigo, um pouquinho, né? Muito próximo à região uterina mesmo. A cor dele é um laranja bem vivo, um âmbar. Rege exatamente o sistema reprodutor. O mantra é Vam. Integração, desequilíbrio dele é o isolamento. Elemento já água. Que lindo, né? A gente tem toda a energia de água nessa região. E aí eu vou falar sobre Afrodite. E a afirmação dele é eu sinto. Então, por isso que muitas questões menstruais, e a gente vai para a ginecologia natural, emocional, são as nossas emoções, porque esse chakra, quando a gente está passando por muitas situações, ele vai, né, ficar com várias questões aí, pode acabar prejudicando o ciclo menstrual. E aí o ciclo menstrual se apresenta como um oráculo para dizer que tem alguma coisa errada, mas só. A causa original, às vezes, é a nível de chakra, que vem de outras coisas. A gente passa para o Manipura, o chakra do plexo solar, que fica na altura do pâncreas, tá? A frase dele é eu faço, é a nossa energia de ação. Então, quando eu estou muito no yang, eu tenho uma sobrecarga desse chakra. Né? O desequilíbrio dele traz baixa autoestima e também várias características. E aí ele é o primeiro chakra de elemento fogo, tá? E a cor dele é amarela, que é amarelo solar, né? Plexo solar, muito mais solar. Vai, então, para o próximo chakra, e a gente tem, né, esse chakra da conexão, que é o chakra cardíaco. Eu vou ter 3 chakras inferiores, básico, umbilical e plexo solar, e vou ter 3 chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário. Quem está no meio? Chakra cardíaco, anahata. Né, esse chakra do coração, que tem a cor verde, e esse lótus lindo, né, ele é o eu amo. Tudo sobre mim, eu me amo, eu amo a minha vida, eu amo a realidade. Então, quando eu passo do eu sou, eu sinto, eu faço, e agora eu amo. E eu sigo essa sequência e já passo para o elemento A. O mantra dele é o Yam, e o equilíbrio é o amor verdadeiro, e o desequilíbrio é o ódio, é o ápice, né, das emoções. Ele também é representado na cor rosa, mas geralmente você vai ver verde. Geralmente quando ele expande, quando eu estou fazendo uma aplicação de Reiki, alguma coisa, que eu vejo ele rosado. Mas quando ele está em harmonia, assim, né, equilibrado, ele fica nesse verdinho tão bonitinho. Eu acho muito bonitinho, gente. Aí a gente sobe, então, para os chakras superiores e a gente vai ter laríngeo, né? E a gente vai, então, trazer se eu estou na garganta, eu falo, né? Então, muito silenciamento. Nós, mulheres, nossa ancestralidade, tudo silenciada. Não dê um pio, não expresse sua voz. Ah, eu quero falar o que eu penso e não sai nada na hora, sai a voz de choro.
Vamos olhar as emoções, vamos olhar como é que você está aterrada, chakra básico, e vamos olhar a laríngeo. Então, sabe, engole o choro, depois está com dor de garganta. E aí a gente tem chakra laríngeo, que é o eu falo, tá? O mantra dele é Oram, a glândula hormonal tireoide, desequilíbrio, negativismo e equilíbrio positivismo, tá? E aí a gente sobe mais um pouquinho para o frontal, que fica entre as sobrancelhas, de azul índigo, ou anil, azul anil, assim, mais bonito. Né? O mantra é o Om, que a gente tanto utiliza para abrir a visão, para aumentar a consciência, né? O biji mantra dele. Equilíbrio é a criatividade, desequilíbrio é a depressão. Então, sempre que eu não consigo ver futuro, eu não sei para onde eu estou indo, não consigo ver nada à minha frente, geralmente é só mapear que ainda tem algum nível de obstrução em nível de chakra frontal. Você não vê além. Você está insensível, você não vê saída, você não consegue co-criar uma saída, você olha e não sabe para onde vai. Então, fortalecer chakra umbilical, né, para trazer mais fogo, e voltar aqui trazendo o elemento éter ou luz, né, para chakra frontal. E esse eu vejo, né, as asanas aqui, é só professor de yoga para ler essas palavras aqui, minha gente, que das posturas. E aí a gente sobe para o topo, que é o chakra coronário, né, que tem uma cor violeta, né, ou branca, também vem branca, também tem arte que representa num branco meio dourado, ou num branco perolado, né, um branco que a gente chama de iridescente, tipo bolha de sabão, então um branco meio com todas as cores misturadas, pineal, né, lógico, coronário, a gente vai ter equilíbrio, aceitação, desequilíbrio, raiva. Gente, são muitos equilíbrios e muitos desequilíbrios, tá? Esse desenhozinho aqui do Sesc que eu achei muito fofinho, resolvi colocar para facilitar a minha vida, mas assim, é o resumo do resumo do resumo resumido. Elemento, todos e nenhum, porque ele é desse. Não precisa estar se subordinando a nenhum elemento, então eu consigo expandir todos os 5 elementos, terra, fogo, água, ar e éter, quando eu estou fazendo trabalho a nível de coronário. E a afirmação é o eu sei. Então é o centro total. Né, aquele chakra expandido que, tanto que ele é representado por esse lótus de 1000 folhas, olha que coisa linda. Né, então, quando eu trabalho todos esses 7 chakras, que eu tenho todas essas afirmações erguidas, que eu tenho todo esse poder, né, estabelecido, a gente vai ter, então, uma total expansão para que a Kundalini possa crescer. Vou passar esse videozinho bem rapidinho para vocês verem que bonito que fica. Né, depois eu posso deixar a referência desse vídeo completo e aí ele faz uma explicação bem grande sobre chakra, é bem bonitinho, vale super a pena. E agora viajamos de volta descendendo, através de cada chakra, na corrente da manifestação. Sabemos que despertamos a lótus de 1000 pétalas da consciência cósmica. Olha a lótus que linda. Que é o coronário. Vimos a beleza do mundo interno. Aí ele vai descendo, ó, coronário. Violeta. Temos aberto nossas gargantas ao canto. Ele vai laríngeo. Olha, frontal. Laríngeo. Unimos-nos no amor. Ele vai descendo. Forjado através da inércia no fogo. Rectificar. Dançando nas águas da dualidade. E a gente tem essa energia yang dos sagrados, nível de umbilical, até ir para o chakra básico. E encontrado nosso caminho à casa e à terra. E aí eles todos ativados, ó, cada um vibrando a sua potência, a sua forma, o coronário no lótus de 1000 folhas. Porque todos os chakras estão dentro de nós, acordados, vivificados, coração de um ser, unidos da base à coroa, energizados e completamente iluminados. E aí, né?
somos a ponte do arco-íris entre os mundos. Não é lindo? Acabou. Não é lindo esse vídeo? Ele tem ele todo, mas ele é muito bonito, não? Essa cena ali que estão todos eles ativados e a Kundalini começa a cruzar, né, uma para cima, uma para baixo, nossa, coisa linda. Então, assim, ele diz, nós somos a ponte do arco-íris entre os mundos, quando está completamente ativado, todos os nossos chakras. A ponte do arco-íris, ela é uma concepção, né, que quando cita entre os mundos, né, essa conexão entre os mundos, ela vem da mitologia nórdica, né, acho que alguém já viu Vingadores, já viu a Bifrost. Então, é aquela ponte que liga, né, a Terra, que é Midgard, a Asgard, que é o reino dos deuses. Então, a ponte do arco-íris, ela é uma ponte luminosa na mitologia nórdica, que ligava a gente à divindade, ao céu. Ou seja, quando você entra nessa expansão máxima de todas as suas energias, de todo o seu centro, né, além de equilibrar todos os corpos, e aí eu nem entrei nos corpos sutis, para a gente ver as várias camadas, além de harmonizar todos os corpos, a gente ainda tem uma expansão de consciência, de presença tão grande, que você vira a própria ponte. Você vira a própria ponte do arco-íris. E acessa o sutil, a divindade, o pleno, o céu, acessa Asgard. O paraíso, né, Valhalla. Ficou claro? Deu para entender? Ufa, respira, estica, que eu já estou falando um bocado, vou dar um gole d'água. Foi bastante informação, que entrou FSH e agora tem chácara, vocês vão sonhar com um bocado de coisa hoje. Vão sonhar com um monte de coisa. Vai misturar tudo. Então, vamos sair dessa parte tão densa, tão mais, né, tão bela também. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre como isso tudo se expressa, então, Aline. Ok, expandi, aprendi meu período fértil, aprendi sobre tudo que está disponível, né, sobre toda essa energia, essa beleza, né, e como é que eu expresso tudo isso no mundo, né, como é que isso se manifesta, a minha sensualidade, sexualidade, a minha vontade. Então, conversando com Carol, a gente escolheu, entre as várias deusas das diferentes mitologias, trazer a mais simbólica na parte amorosa, sexual, que é a Afrodite, né, a deusa do amor. Então, né, para começar a entender a Afrodite vem de mitologia grega, né, também da mitologia romana era Vênus, tanto que a sexta-feira é o dia de Afrodite, por causa, né, da deusa Vênus. Então, assim, o que eu tenho nessa energia de Afrodite? Primeiro, entender que mitologia grega é um negócio meio doido, que a gente, né, não tem muita origem, muita história, cada um conta uma coisa. Então, sabe quem conta o conto aumenta um ponto? É a mitologia grega. Então, uma das versões da deusa Afrodite, da origem da deusa Afrodite, né, é que nos primórdios, né, tudo era Gaia, era terra, até que em certo momento acontece que Gaia pariu o céu, e foi Urano. Né, e Gaia começou, né, ao casar, né, ao se envolver com Urano, ela começou a ter os filhos de Urano, né, e nesses filhos ela teve vários deles, e começou a ter uns filhos monstruosos para Urano, né, e um deles é Cronos, e ela começou a ter vários filhos, e que Urano não queria permitir que existissem, né, entre eles titãs, né, e vem toda a mitologia grega em si, ciclopes, e Urano não queria nada disso, e ele fechou o Gaia, ele aprisionou o parto dela, não permitiu que ela continuasse tendo filhos, né, ele aprisionou ela com dores terríveis de parto, e aí ela forjou uma foice, então, e pediu para que um dos filhos matasse Urano, e aí Cronos assume essa missão, mas ele não mata. O que ele faz? Ele decepa o órgão genital de Urano e joga no mar. Né? Depois que ele faz isso, esse órgão genital nas espumas do mar, ou seja, de um ato de agressividade de um órgão genital masculino, brota das águas do mar, com toda a sua beleza e plenitude, a deusa Afrodite. Então, ela brota dessa situação em que Cronos decepa o órgão de Urano, seu pai. Né? Só para completar a história, né, por outro lado, Cronos fica com medo também de tanto poder, né, e começa
a não concordar também com Gaia, com esses monstros que ela está criando, e aí Gaia se revolta. Ele também não matou Urano e agora está concordando com Urano, agora que ele assumiu o lugar de Urano. Então, ela amaldiçoa ele para que um de seus filhos tome seu poder. E ele não possa usufruir disso para sempre, para toda a eternidade. E aí, então, Cronos come seus filhos, né? Que Cronos é o deus do tempo. Por isso que diz Cronos come seus filhos. E ele começa a comer os seus filhos, mas a mãe, em algum momento, consegue proteger um deles, que é Zeus. E aí Zeus vai e realmente, né, aprisiona Cronos. E Cronos, né, e Zeus assume todo o poder e impede que Cronos siga dominando. E a partir disso a gente tem todos os irmãos, né, todo o Olimpo sendo criado, agora que ele aprisiona Cronos. Só que o que acontece durante todo esse rolê gigante, a gente tem Afrodite, né, e aí a Afrodite, ela foi criada através do órgão de Urano quando surgiu no mar. Então, assim, é uma representação simbólica de que o ápice do masculino, em outro ponto, ele cria o ápice do feminino. Eu tenho o princípio da correspondência, assim, em cima como embaixo, assim como eu tenho o princípio do ritmo, em que sempre tudo que vai para um extremo tende ao outro. Tudo que vai e volta, assim como o mar. Então, assim, quando eu tenho pêndulo, tudo que polariza de um lado força do outro. Então, tudo tem ritmo. E esse ritmo ele tem que ser honrado. Então, como Urano ele estava aprisionando Gaia e ele era o símbolo máximo do masculino, né, na visão arquetípica a gente tem Afrodite representando o máximo do feminino. Mas meio doido essa história toda, né? A mitologia grega é uma loucura. Aí se você pega outra fonte, já conta outra história, tem fonte que conta que ela foi concebida por Zeus, mas a principal história dela, que é até esse quadro, né, é ela saindo das águas do mar, toda a sua plenitude, né, nessa concha, toda no auge da sua beleza. E aí, o que a gente tem nessa relação de Afrodite? Toda a energia, né, da própria deusa e toda a concepção sobre a beleza do feminino, sobre a força do feminino. Então, quando a gente pega o livro A Deusa Interior, nem tá fácil, ele traz toda a mulher Afrodite, né? Quando a gente tinha a era matriarcal, a gente tinha que os filhos, por exemplo, pertenciam à mãe. Né, tanto que nos templos da deusa Afrodite era normal que os homens fossem, se eles fossem escolhidos por uma sacerdotisa, elas engravidavam e a criança pertencia ao templo e era uma oferenda, uma homenagem à deusa. Então, assim, quando a gente passa a ter a necessidade da mulher fiel, da mulher, né, completamente controlada, vem no início do movimento patriarcal, em que eu tenho esse movimento acontecendo e os pais precisam, então, se perpetuar em seus filhos. E para que eles possam se perpetuar em seus filhos e perpetuar os seus poderes e posses, eles precisam ter certeza que o filho é deles. E para ter certeza, então, a mulher ela passa a ser absolutamente controlada, para que não ocorra nenhuma dúvida sobre a origem da paternidade. E aí fora todo o movimento, né, em que toda essa expressão do feminino foi podada. Por mais que os templos, né, as venerações, tudo tenha sido demonizado, considerado, né, desvalorizado, né, tirado dos nossos valores morais como algo pecaminoso, feio, sujo, Afrodite sempre sobreviveu. Então, a gente sempre teve essa energia sexual, expressiva, expansiva, né, de usar os nossos poderes, dons, talentos, né, para o nosso próprio proveito, para o nosso próprio benefício, sem que isso desvirtue a força como um todo. Né, quando a gente traz Afrodite no inconsciente coletivo hoje, a gente traz como uma união, inclusive, entre ela e Perséfone, mas como uma visão muito, né, fútil, manipuladora, perigosa, não confiável, ao ponto de que a mulher, que muitas vezes tem um padrão de beleza da época, né, independente de que época seja, ela era muito desvalorizada pelas outras mulheres, como sendo uma mulher que, inclusive, não fosse inteligente. Porque tudo que está relacionado à beleza e aos poderes de Afrodite acaba desvirtuando. A própria história de Afrodite em muitos livros e contos é feita assim, em que a mulher acaba sendo representada de uma maneira muito frágil, muito vulnerável, muito donzela, né, muito inocente, né, e em vários livros hoje a gente já tem o resgate do arquétipo de Afrodite com força e poder.
como a mulher que domina a sua energia sexual, que expressa seu tesão, que expressa sua libido com leveza, e que sim exerce todo o seu poder como mais uma das deusas do Olimpo. Hoje a gente já tem um movimento muito mais forte, e esse é o convite de toda a nossa imersão. Desperte a Afrodite que habita em você, né? Que a Afrodite desperte em todas nós. Que possamos estar conectadas ao poder, à beleza, à vaidade, à vontade, ao desejo, ao apetite de vida. A Afrodite é fome de vida, é água, é emoção, é toda essa conexão com tudo que está ao nosso redor. Então, toda essa expressão de poder da deusa Afrodite é o convite. Que você conheça seu corpo, que você conheça seus chakras, que você desperte a Kundalini que há em você, e que depois de tudo isso, você vá para a sociedade como uma Afrodite desperta, uma Afrodite consciente de todo o poder que possui, né? Para conquistar, para seduzir quando necessário. Qual é a questão da sedução? Não é seduzir apenas no cunho sexual, é seduzir, inclusive, para negociar, seduzir, inclusive, para trazer favorecimento. Né? Muitas vezes, na justiça, mediadores de conflito mulher conseguem mais resolução, e aí é estatística, conseguem uma resolução muito maior de casos quando está naquela fase de negociação do conflito do que quando o mediador é homem. Porque a gente faz essa dança cósmica. A gente usa esses argumentos, a gente lê o campo com muito mais sutileza. Então, assim, são os nossos poderes para o bem, para o proveito da humanidade como um todo. Né? As rainhas evitavam guerras. Conseguiam diminuir tamanha agressividade, tamanha força masculina, como órgão de Cronos ou de Urano, para transformar em sutileza, amor, beleza. Tanto que a Afrodite é a deusa das flores, né? É a primavera, é o caminhar suave, é o toque, né? É a expressão em si. Claro que não dá para ser só Afrodite, né? No livro A Deusa Interior, que eu deixo como dica de leitura para quem quiser se aprofundar mais, nós temos o perfil de todas as deusas ativos em nós. A gente tem que ter um pouquinho de Atena, né? Tem que ter um pouquinho de Hera, de dominância, né? Tem que ter um pouquinho de tudo misturado. Mas a gente não pode subjugar a Afrodite ao prazer sexual e nada mais. E olhe lá, né? Então, a nossa Afrodite desperta, até um parceiro para estar harmonizado com a gente, ele vai ter que ser capaz de suportar uma Afrodite. Ser capaz de lidar com uma mulher segura e confiante de si mesma, do seu corpo, da sua força. Eu amo essa representação, porque quando a gente joga Afrodite no Google, aparecem essas imagens de padrão de beleza, né? E olha a Afrodite dessa arte maravilhosa, desse quadro. Então, assim, corpo, né? O movimento, o cabelo, a própria nudez de alma, de se permitir sentir. Quando a gente associa a Afrodite, muitas vezes a gente vai para Perséfone, a sociedade fez isso com a gente. Trazer essa visão de Afrodite, aí eu jogo no tarô, né? Não tem como fugir de um tarozinho na apresentação. Então a gente traz aqui do tarô mitológico, a sacerdotisa, na simbologia de Perséfone, que é uma jovem ingênua sequestrada, né, e se torna rainha do submundo. Então, essa associação Perséfone-Afrodite traz a mulher muito bela, muito sexualizada e muito juvenil, como símbolo de fertilidade, como símbolo de pureza, como uma qualidade. Sendo que a verdadeira Afrodite, ela é a rainha de copas. Ela é a consciência aberta, é a rainha de copas, meu bem. Ela é a expansão máxima. Ela é o poder. Ela é a total consciência sobre suas emoções, sobre o seu sentir, sobre as águas. Você domina as águas, porque você veio delas. Bonito, né? Que a gente traga essa consciência para a vida. De que a Afrodite desperta em mim todas as vezes em que eu me olho, em que eu faço um movimento por mim, em que eu me conecto a mim. Eu quero trazer para vocês uma condução, então, agora, para que a gente possa se conectar à Afrodite. Eu vou passar esse slide da condução agora, porque depois, antes de começar, eu estava conversando com as meninas, e a gente decidiu deixar essa meditação, essa condução, gravada, disponibilizada para vocês aqui num dos anexos.
aí fica realmente um áudio, tá? Para não ficar aqui. Então, eu vou adiantar, tá? Mas eu quero trazer para vocês essa visão sobre a Afrodite, a gente vai conversar sobre ela, né? Sobre toda conexão que pode acontecer a partir do momento que a Afrodite desperta. Então, tudo isso, Aline, não é sexual, não é sexual, tô falando isso o tempo inteiro. E se for sexual? Pensa comigo, meu amor. Deusa do meu coração, imagina isso tudo ativado. Tu conhecendo todo o teu corpo, se tocando, brincando, sabendo os pontos de prazer, chakra tudo alinhado, Kundalini desperta, Afrodite acordada dentro de você. Como é que você acha que vai ser essa hora? O que você acha que vai acontecer? Eu não tô nem colocando assim, ó, se você pega um parceiro ou parceira que tem o mínimo de noção disso, imagina o nível de expansão de vocês dois. Vocês duas, né? Então, assim, olha que lindo. Então, no fim das contas, o último ponto, a última etapa é a energia sexual, é a troca em si, é o prazer, é a libido, é o tesão, libido, é a vontade de estar. Só que aí eu tô deixando esse slide aqui como link, porque esse assunto todo é de Carol. Então, que eu traga até aqui toda essa energia de uau, e que amanhã a gente se esquenta. Porque toda essa parte da conexão em si, do prazer, do orgasmo, da masturbação, a gente vai estar falando amanhã com a deusa Carol. Então, para agora, eu quero voltar para a nossa deusa, para Afrodite, trazer para vocês, tá? Eu vou voltar para esse slide aqui com todo mundo que está ao vivo. Se você está vendo a gravação, procura aqui em algum lugar que vai estar anexo, né, em anexo a meditação, certo? Então, tarefinha para casa, para todos vocês, é se tocarem, sentirem prazer, conexão, sua pele, colocar um espelho, se olhar nua no espelho, olhar a sua ione, a sua vulva no espelho, tocar aqui, tocar ali, enfiar o dedo. É esse movimento de tomar um banho, colocar uma vela, colocar um incenso, um aroma, um óleo essencial, meia luz, luz apagada, só a luz de velas no banho, né? Pega um esfoliante, ou no quarto antes de dormir, se não for, se não dá pra fazer no banheiro, luz apagada, pega um óleo corporal, vai se estimulando, se tocando, sentindo tua pele. Então, assim, comece a despertar toda essa energia que está acumulada em você. Começa a movimentar essa Kundalini aí na base do teu chakra básico, na base da coluna. Então, vamos trazendo mais conexão, mais prazer, né? Se quiser inserir alguns brinquedos na história, começa primeiro com você. O objetivo não é sexual, o objetivo é de despertar mesmo, tá? Não que tenha algo que você não possa. Mas o objetivo é despertar tua sensibilidade. Então, vamos brincar do jogo dos 5. Despertar os 5 sentidos. Então, que tenha cheiro, que você sinta na pele, que tenha textura, que seja visual, que tenha uma vela, que tenha, né, a água, o som da água do chuveiro. Então, coloca todos eles, né, que você possa estar sentindo mesmo, né, aquele sabor. Se você quer colocar algum alimento, se você quer sentir a água do banho, né, sentindo toda a tua boca, a tua pele, né, então vamos fazer um movimento esta noite para que vocês possam trazer essa sensibilidade. Quem topa? Bora, agora todo mundo levantando a mão, quem topa? Ótimo, isso. Olha, depois eu quero os resultados, hein? Depois comenta lá, manda no meu direct. Ah, Aline, eu fiz, eu quero saber os feedbacks. Pode comentar, se você está assistindo a gravação, eu quero comentário também. Diz, Aline, estou assistindo a gravação, e eu fiz. E aí me conta, faz um relato, prometo que é sigiloso. Manda para mim, conta tudo que eu quero saber o que vocês sentiram, qual a diferença. E façam várias vezes, viu? Não é só hoje, não. Então, muito obrigada. Essa era a parte que eu queria trazer para vocês. Quem está aqui ao vivo, a gente vai seguir para a meditação e para o debate, para a conversa, né? Toda essa parte de conexão com o seu feminino, com suas luas, com sua energia, com o seu campo vibracional. E amanhã a gente passa, então, para conversar com a Carol. Amanhã a vez é da Carol, mas qualquer dúvida, qualquer comentário, estamos as duas disponíveis. Vou encerrar e a gente parte para as dúvidas, para qualquer, né, para a gente conversar um pouquinho. Interrompendo a gravação. Pera que eu tô apanhando.